A memória que vence o tempo, que passa dos pais aos filhos e netos. A lembrança valiosa que vai além dos livros, que está na alma, em cada gesto e no olhar. De geração em geração, nos fazendo pertencer e amar nossa terra abençoada. Você sabia que Sengés já foi palco de grandes acontecimentos históricos? É isso que nós vamos contar a partir de agora. A história de Sengés, mas de um jeito bem diferente, através do olhar dos moradores, seus registros e suas memórias. Me acompanhe nessa viagem ao tempo. Foi colocada uma metralhadora lá em cima. Coisa corriqueira, assim, que a gente passou. Foi denominado, então, o nome de Sengés. Hoje em dia tá lá uma maravilha. Eu amo Sengés, né? Essa é a Fazenda Santa Gil. Por aqui aconteceram inúmeros fatos históricos. Por exemplo, a fazenda já foi uma sesmaria. Lembrando que sesmaria é uma porção de terra concedida pela coroa portuguesa para cultivar terras virgens. Aí, 1570, nessa região aqui, já tinha portugueses e espanhóis se pegando a tapa para ver quem que garimpava mais ouro e diamante nos rios aqui da região. Essa fazenda aqui foi tida como o primeiro assentamento agrícola em torno de 1650 a 1670, não tem uma data específica. Por aqui teve até mão de obra escrava. Trabalhavam no plantio do café, na olaria que havia aqui e construíram esses muros que ainda estão de pé por mais de 300 anos. Aí em 1721 ela foi pouso de tropeiro, em 1723 ela foi sesmaria de Morungava, que pertencia a capitanias hereditárias de São Paulo. Teve seu maior ilustre dono, essa sesmaria, Tobias de Aguiar, que era esposo da Marquesa de Santos, Domitília de Castro, que era amante de Dom Pedro I. Essa fazenda também foi palco de revoluções, conflitos armados, bombas. Mas agora vamos lá para a cidade para saber como ela foi formada e quais eram os desafios da época. Anos mais tarde, em 1893, alguns tropeiros resolveram se fixar por aqui, formando assim o primeiro vilarejo. Quem nos conta é a bisneta de um dos fundadores. Começou com vinda de tropeiros, né? Eram dois irmãos, João Camilo Barbosa e Manuel Alexandre, que pararam e deixaram a família, porque uma estava grávida, e continuaram a viagem. Veja bem como que foi. Dona Lenita nos contou que a sua bisavó, Dona Maria Eufrásia Barbosa, estava grávida e veio seguindo viagem em cima de um burro. Quando chegaram aqui, ela entrou em trabalho de parto, ficando então, depois de ganhar o bebê aqui com seus filhos, e João Camilo Barbosa seguiu a viagem com suas tropas, voltando depois só alguns meses. Foi assim que começou a Sengés. E assim que eles vieram, assim, as mulheres já tinham criado porco, aquele monte de porco, galinha, e começou a cidade daí, né? E tinha mais pessoas, que eles vieram todos do Rio Grande do Sul e se estacionaram aqui. Como o rio aquele tempo já enchia, eles vieram aglomerar aqui em cima. Ali eles começaram a viver.
a história do tropeirismo aqui, que é desde 1721, quando começou o tropeirismo e acabou em 1959. As últimas tropas passaram aqui em 1959. Mais tarde, em 1908, foi inaugurada a Estrada de Ferro, Viação Paraná-Santa Catarina. E foi construída uma estação ferroviária com o nome Sengés, homenagem feita ao Gastão Alberto Sengés, engenheiro e idealizador da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. A família Miranda, eu conheci, tive o privilégio de conhecer o meu bisavô, que se chamava Balduino Miranda. Ele morava numa casa simples, uma casa de madeira, que onde hoje é o colégio da Igreja Católica, naquela esquina, né? Ele faleceu em fevereiro de 1969, com seus talvez 93 anos. O ano de nascimento dele era 1876. O meu avô lidava com lavoura e o meu pai se criou fazendo transporte com carroça, né? Tinha muito algodão na época. Meu pai contava que ele viajava aqui no município até São João de Boa Vista, claro, buscar algodão em carroça. Isso com seus 10 anos de idade. O guri de carroça. Depois, quando ele pegou a idade, tinha uma habilitação de carroceiro. Algodão, lenha, naquele tempo tinha muita lenha, a estrada de ferro passava por aqui. O meu pai contava que o meu avô pegava empreitada para transportar lenha para a estação da estrada de ferro. Naquele tempo o trem ia tudo a vapor, aí passava aqui. Sengés existe por causa da estrada de ferro. O nome do meu pai era Aparecido Forec. Toda a vida ele trabalhou na estação, ele foi chefe de estação, foi maquinista, foi telegrafista, de tudo um pouco. Ele trabalhou 38 anos. Daí depois ele aposentou, daí ele não trabalhou mais. Eu lembro assim que tinha a estação aqui, daí tinha os trilhos para lá, e onde o trem vinha e ia para Jaguaraíva, vinha de Jaguaraíva para Itararé. Eu morava em cima da estação. E todos esses anos que ele trabalhou, a estação foi o tudo para ele. Foi a vida dele, ele dava a vida pelos trens, pela estação. Pela ferrovia, né? Em 1915 que foi vendido, parece, para a companhia Vieira do Sul de Três Barras, que hoje é Santa Catarina. Daí, como Sengés era Jaguaraíva, pertencia a Jaguaraíva e Araputi também, eles montaram uma serraria muito grande aqui. De lá para cá, o falecido Luiz Esguário, que é o fundador da fábrica aqui, ele e o irmão dele, João Esguário, eles começaram a tocar. Ainda tinha muita madeira e serraram mais um bom tempo. O meu sogro trabalhou muitos anos na serraria do Luiz Esguário, no bairro Ouro Verde. O desenvolvimento de Sengés é a fábrica de papel, que de 1971 para cá. Como em Sengés haviam muitos pinheiros, algumas serrarias se instalaram por aqui, gerando renda e emprego para a população. Para falar da história do meu avô, eu tenho que começar um pouquinho
antes. Mataram o meu tataravô e ele teve, como todo imigrante, veio à procura de um lugar melhor para viver. Eles eram de Homs, na Síria. E ele veio, fugindo da guerra, se estabeleceu ali na 25 de março e ele virou mascate. Depois que ele trouxe a família inteira, aí ele casou com a minha bisavó, Georgina Zazur Dib. Só tinha o meu avô, Michel Dib, que tinha nascido. Os demais nasceram, William, Ruth e Mário Dib, nasceram em Jaguaraíva. Chegando em Sengés, alugaram do Jorge uma portinha. Não tinham dinheiro nem para comprar um sorvete para as crianças. E ele abriu a lojinha. E foi muito bem sucedido. Com 15 anos ele emancipou o meu avô Michel. Então meu avô começou a comercializar com 15 anos de idade. O meu avô foi vereador. Foi o vereador mais bem votado. E posteriormente ele foi prefeito. Foi prefeito 2 vezes, vereador 4 vezes e o primeiro suplente a deputado estadual. Essa é a trajetória política do meu avô. Façanha que ele teve em todos esses mandatos dele foi a questão do Pinos. Com a chegada da BR, né, nós não conseguia ter competitividade com Maringá, porque ligou o norte. Nisso, meu avô ficou sabendo que o governo estava incentivando uma nova espécie, que era a espécie de pinos. E foi atrás, trouxe o pinos para cá e deu muito certo. Ele era um homem visionário. Ele enxergava coisas, potencial em Sengés para a época. Ele trouxe a fábrica de Sengés Papel, que hoje é um polo econômico importante. E o Pinos hoje é o sustentáculo, até hoje, da região. Então a minha família tem muita gratidão por Sengés, porque Sengés nos deu uma vida próspera. O comércio local se favorecia e se desenvolvia também. E, claro, sempre atraindo mais habitantes. É o caso da família Jorge. Meu bisavô, José Teotônio de Almeida Jorge, teve 2 filhos. Um desses filhos é a minha avó. A minha família trouxe com ela a igreja presbiteriana. A igreja, a princípio, veio de Espigão de Cima para esse lugar. Já foi reconstruída 2 vezes depois e na sua 3ª versão foi usada como hospital de campanha e bombardeada durante a Revolução de 1930. Um conflito entre oligarquias de estados que queriam derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes ao poder. O que culminou depois com a Era Vargas no país. E a Revolução de 1932 foi para tirar Getúlio Vargas do poder. Ela andou tendo umas avarias, inclusive, umas janelas que foram quebradas e teve bomba, né? O tal do avião vermelhinho que vinha de São Paulo para cá, porque houve um encontro aqui, né? O encontro das forças do governo com as forças revolucionárias que vinham do sul, do Getúlio Vargas. Foi colocada uma metralhadora lá em cima, né, para que os revolucionários usassem para contra-atacar os inimigos. O templo foi feito hospital. Como ao lado era a nossa casa, eles pegaram como, digamos assim, como quartel. E as tropas gaúchas estavam equipadas com canhões de 75 milímetros, como podem ver essa cápsula achada aqui na fazenda, para pulverizar
a cidade de Itararé para servir de exemplo para o resto de São Paulo, caso São Paulo não se rendesse. Era para virar pó sobre pó, Itararé. E São Paulo, em contrapartida, a única coisa que tinha era um aviãozinho teco-teco e granada de mão, que eles sobrevoavam aqui e jogavam, pensando que era um quartel-general da Revolução. Sengés sofreu. Era bem pequena a cidade, ainda pouca população, mas o povo teve que cair fora da cidade, porque a cidade foi praticamente bombardeada. Depois da Revolução de 30, Sengés foi reconstruído, né, toda com a ajuda do povo. Aí veio então a emancipação em 1934. Então Ambrósio Jorge conseguiu esses documentos e Sengés era distrito de Jaguaricatu, mas como era conhecido já por Sengés por conta da estação, foi denominado então o nome de Sengés. Ambrósio Jorge, irmão do meu pai mais velho, quem esteve em Curitiba e trouxe a alegria da emancipação de Sengés foi ele. A família Jorge exerceu várias funções aqui em Sengés e também muito na política. Desde aquele tempo passado, a cidade vem crescendo bastante. Aos poucos foi fazendo rancho de sapé, de costaneiro, foi aumentando, como está hoje, né? Agora não tem nem um rancho de sapé mais, é todo de telha, alvenaria, né? E antes disso, não menos importante para o contexto histórico da cidade, construíram a Igreja Católica de Sengés. Antes dessa atual, existia no mesmo local uma igreja muito admirada pelos moradores. E você sabia que a construção da Igreja Católica gerou um fato curioso? Era uma igrejinha pequenininha, era ali mesmo, mas era bem pequena, foi bem demorada, foi bem assim, sofrida para eles fazerem, né? Para eles colocarem aquela cruz ali. Nossa Senhora, vinha gente de todo lado para poder e não conseguiam colocar, né? Foi sofrido, nossa. Eles trabalhavam bastante para eles conseguirem pôr a cruz. Foi uma festa para eles, quando eles conseguiram colocar. A gente gostava da igreja antiga, mas como não tinha jeito, né, de reformar, então derrubaram, fizeram outra muito linda, né? Eu sou o Jonathan Carlos Pereira da Silva. Sou neto do senhor José Pereira, mais conhecido como Zé Bombeiro. O homem que pôs a cruz no topo da igreja. A história da cruz para mim é uma honra contar. Ele contava muito, ele gostava muito de contar, porque para ele foi, acho que a maior façanha que ele fez na vida foi pôr essa cruz aqui. E o reconhecimento vindo agora, pena ele não estar aqui para poder contar a história para você. A aeronáutica veio com o helicóptero aqui, todos os mais velhos têm prova aí que nunca tinha visto um helicóptero aqui dentro, aqui, chegou aqui, o povo parou para ver, ergueu lá em cima, chegou lá em cima e ficou acho que 5 ou 6 tentativas, o capitão desceu, a cruz no chão, chegou e falou, não, se não diminuir o tamanho dela, não diminuir o peso, não vai dar para pôr. Eu fiz ela, se o senhor me autorizar, falou pro patrão dele, eu vou lá e coloco. A
tem 60 metros de altura. Ele pegou vários tubos até chegar na medida certa, um pouquinho a mais para poder subir a cruz passada do topo e depois centralizar e descer ela. Vários cabos de aço, tipo colocou um caminhão puxando para lá, outro para cá e um descendo e a cruz aqui, né? Como tem na foto, é a cruz encostada aqui. E, ao sinal dele, os caminhões iam andando e a cruz ia subindo até chegar no topo lá. Quando chegou no topo, ele centralizou ela lá em cima, o caminhão voltou, naturalmente ela desceu e encaixou ali. Tanto é que ela não é parafusada, chumbada, nada, ela só é encaixada ali em cima. A cruz daquele tamanho, para chegar àquela altura, o cara falar que um helicóptero não pôs, o cara falar chegar que vai lá e pôr, e ele não titubeou, foi lá, chamou a equipe dele enganjou com ele, se juntou, foram lá e fizeram essa façanha e colocaram lá em cima. Lá. Muitos duvidam hoje se a gente falasse, ah não, foi um senhorzinho, sua equipe, que chegou ali e colocou lá. Daí eu estudei no grupão, antigo grupão, né, que agora que funciona, o Colégio Erasmo Braga, né? Com 14 anos eu já comecei a trabalhar. E foi o meu primeiro emprego. Comecei com 14 anos e fui até me aposentar. Sabe, foi o meu primeiro emprego. Foi na área de educação. Mudou em tudo, né? Porque a minha casa a casa da minha mãe, como ali perto do cemitério, né? Era como se fosse uma chácara, um sítio, né? A gente era longe, não sei, a gente achava tão longe de vir daqui do centro de Singesa, lá no cemitério, né? Porque é tudo por carreirinho, né? Grama, assim, carreirinha, a gente... Para ir para a igreja, era assim, a rua principal, né? A Manuel Ribas, e é assim... os moços, eles vinham de um lado, os moços iam do outro, entende? Era de encontro, tá? Então daí ali surgiu as paqueras. No meio de transporte nosso, eu era a pé, ou era a cavalo, ou de carroça, ou na garupa um do outro, tá? Então era esse o nosso meio de transporte na época. E eu, como ia ter sempre na sexta-feira, a gente vinha para a cidade, na casa da minha mãe. Vinha eu e minha tia a pé. Eu amo Singesa, né? Eu vim de Rebouças, eu estudei lá até completei a escola normal regional, naquele tempo era. E daí eu precisava, para ser professora da secundária, né, que falava. Daí então eu me formei lá em 1960 e já vim para cá. E depois nunca mais eu voltei para minha terra. Eu estava passeando aqui, daí ele era empregado numa farmácia que tinha do Sampaio, falava farmácia de Sampaio. Daí eu conheci ele de cima do nariz para cima. E já fiquei gostando dele. Ele também era professor. Depois que a gente casou, que ele foi nomeado. Eu também. Tudo era muito diferente. Era pequenininho, Singesa era muito pequenininho, né? Uhum. Era uma cidadezinha pequena. Mas ela era aconchegante, gostosa da gente morar, que a gente veio e ficou. Então era difícil. A gente andava pelo meio do barro, se escorregando, naquelas ruas lá da Vila São Pedro. Nossa Senhora, a gente caía.
Quando a gente ia fazer matrícula, a gente chegava de volta para a escola, tudo suja de barro, porque era aquelas barrocas, era horrível. Agora, você vai lá, maravilhoso. Quando eu fui agora ver essas coisas que eu vi, eu pensei, meu Deus, no tempo que a gente trabalhava, era difícil de andar naquelas ruas. Hoje em dia está lá uma maravilha. Está tudo muito lindo, eu acho. Outra característica histórica aqui de Sengés é o fato de ter tido enchentes que alagaram várias casas no entorno aqui do rio Jaguaricatu. Fizeram a ponte bem feita, bem arrumada, uma ponte bem forte. Veio uma enchente muito grande, cobriu a ponte, cobriu todo o terreno por lá que era mais baixo. Eu fui ajudar a tirar mudanças da casa lá mais baixo, punhar na outra casa mais para cima. É uma emoção, né? É uma emoção você tropeçar na história, no passado de glória, ou se é de destruição, de pesar, a gente não tem uma noção assim específica do sentimento que a gente sente, né? Para mim, cada coisa que eu acho aqui na fazenda que conta a história, eu guardo com muito carinho. São coisas, né? Coisas corriqueiras, assim, que a gente passou, que a gente se lembra, né? Sengés se fez assim, de batalhas, de lutas, de gente solidária, de um povo acolhedor que tem orgulho da sua história, que não abre mão do passado, mas está projetando um futuro bem mais próspero para os próximos sengianos. Memórias que resgatamos com muito amor e carinho dos nossos antepassados que fizeram história e que nos fazem entender a nossa própria história. Capítulos de uma jornada que contamos agora e que continuaremos com muito orgulho contando em novos episódios.